A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, é uma alegria muito grande tê-los aqui em meu canal. Você já ouviu falar em menopausa? Sabe que eu aprendi há um pouco tempo atrás que antes da menopausa tem o climatério, ocorre o climatério. E hoje aqui no meu canal eu vou trazer uma palestra do meu grande amigo, pastor Amadeu Júnior, que é um especialista na saúde da mulher. Ele trouxe, na igreja que eu faço parte, Igreja do Brasil para Cristo, uma palestra sobre esse tema, climatério e menopausa, um tempo de mudança. Sim, haverá mudanças na vida da mulher que entrar já no climatério, partindo para a menopausa. Isso começa aí algumas com 40 anos, outras com 45, e a partir desse ponto, o seu corpo vai mudar, o seu humor vai mudar, muitas coisas irão acontecer, e ele explica tudo nessa palestra. Então, divulgue aí para as irmãs, divulgue aí para as mulheres, para que elas possam ficar mais por dentro do assunto. E se você não é um inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue e deixe aí que o nome do Senhor seja glorificado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Vamos então para a palestra. Glória a Deus, amém? Nós vamos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Que alegria, irmãos, de poder estar aqui essa noite, exaltando, glorificando ao Senhor, porque Deus é bom em todos os momentos das nossas vidas, né? E eu louvo muito a Deus porque nós temos tido, irmãos, a capacidade em nosso ministério de tratarmos de vários assuntos extremamente importantes para as famílias, e esses assuntos têm sido de uma importância gigantesca para nossas vidas. Eu falo muito isso ali na igreja, que nós temos a oportunidade em nosso ministério de aprendermos de tudo que a palavra de Deus nos ensina, desde sermos batizados com o Espírito Santo, conhecermos acerca das doutrinas, entendermos sobre a palavra de Deus, sobre as explicações textuais, cada uma delas, até tratarmos de finança, tratarmos de cuidar dos filhos, tratarmos de casamento na sua essência individual, tratamos de assuntos extremamente importantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas preocupações, elas fazem com que cada vez mais nós estejamos fortalecidos e possamos crescer de forma extraordinária na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a gente se depara com alguns colegas que congregam ao Senhor em outro ministério, e aí quando a gente fala o que nós temos aqui, muitos ficam impressionados, mas tem tudo isso? Tem, nós temos isso em nosso ministério, e isso tem dado o crescimento e o fortalecimento do Senhor nas nossas vidas. Eu percebo isso, irmãos, que geralmente não, quem é Brasil para Cristo está sempre muito bem firmado, sempre muito bem rudimentado, e cada vez mais eu creio que o Senhor Deus nos dará a graça de crescermos e de avançarmos no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, para que nós possamos ganhar tempo nesta noite, eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia de estar aqui essa noite. Agradecer ao Senhor pela graça de poder compartilhar com os irmãos desse assunto, um assunto que de fato nós começamos lá em novembro ali em Caldas Novas, mas hoje aprove a Deus nos dar a oportunidade de terminarmos, ou pelo menos de falarmos um pouco mais sobre este assunto do qual, queridos, é muito duvidoso no coração de muitas mulheres, e dos homens então eu nem vou falar. A maior parte não entendem, não sabem como lidar e não sabem como resolver essas questões dentro do seu casamento. Por quê, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, um texto extremamente conhecido por nós. Ela diz assim, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixou compreender completamente o que Ele faz. Olha que coisa extraordinária, irmãos.
nós precisamos compreender que o Senhor Deus separou um tempo para todas as coisas. E nós temos, como seres humanos caídos, nós temos e estamos subordinados ao tempo, diferente de Deus, que é atemporal, diferente de Deus que sempre existiu, existe e sempre existirá, ou seja, Ele é um Deus de ontem, hoje e eternamente. Nós não, nós, devido à natureza caída do homem, nós nos tornamos temporais, estamos sujeitos ao tempo. E como seres sujeitos ao tempo, nós vivemos por períodos, isso seja dividido em dias, em semanas, em meses, em anos, e assim nós temos todas as etapas das nossas vidas, partilhada e fragmentada em períodos dos quais se dividem entre o recém-nascido, fora a gestação, né? Entre o recém-nascido, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, chegamos então ali à fase adulta, o jovem adulto, e então a fase adulta. Aí depois disso começam a vir a outra fase, que é a fase conhecida por muitas pessoas como a fase da meia-idade, aquela no qual nosso corpo, ele naturalmente começa a ter muitos problemas, dada a natureza de estarmos sujeitos ao tempo. E como seres sujeitos ao tempo, nós precisamos compreender que cada uma dessas fases, elas foram estabelecidas por Deus. E nós louvamos muito a Deus quando temos um bebê, quando temos uma criança, né, um adolescente. Mas precisamos compreender que assim como é extraordinário a fase de bebê, a fase de criança, a adolescência, a juventude, a fase adulta, assim também é extraordinário a fase da meia-idade, os mais velhos, ou aqueles que estão se aproximando deste momento da sua vida. E nenhuma destas fases, elas são terríveis, horripilantes, ou que sejam, não é de Deus isso. Não, irmãos, o Senhor assim estabeleceu. É óbvio que não era bem o que Deus queria, mas assim aprove devido à queda do homem. Então nós nos tornamos temporais. Amém? E dentro dessas fases, tem uma no qual ela é difícil de lidar. Por quê? Por falta, muitas vezes, de conhecer. E até quem conhece, às vezes, tem dificuldade. Esta fase, irmãos, ela é uma que afeta exclusivamente as mulheres. Sim, tem os homens, tem ali alguns poucos acontecimentos e surgimentos de andropausa que afetam os homens. Mas este fenômeno, ele é algo no qual é muito raro ou acontece pouco. Ou quando acontece nos homens, ele não é muito perceptível, como, por exemplo, nas mulheres. E tem uma explicação fisiológica, tem uma explicação hormonal para isso. Afinal de contas, o corpo da mulher depende muito, muito dos hormônios produzidos por ela. E quando a idade avança, vai ali saindo da fase adulta para a fase da meia-idade, essa transição, isso ocorre o quê? Ocorre a diminuição, em alguns casos, até mesmo a paralisação total da produção desses hormônios. E isso vai afetar de forma significativa toda a estrutura corporal desta mulher. Essa estrutura corporal também ela é afetada na fase humoral, por exemplo. Então, o humor, o emocional dessa mulher fica extremamente afetado. Podemos lembrar também que na gestação, a mulher também passa por problemas muito parecidos, também com as mesmas explicações fisiológicas e hormonais, devido à alteração dos principais hormônios controladores do sistema feminino. Amém? Então, é sobre este assunto que nós vamos tratar, e eu creio que Deus tenha muito a falar conosco. Eu queria pedir já para pôr ali os slides para a gente, onde eu tentei deixar eles o mais tranquilo possível, para que nós possamos compreender bem acerca deste assunto. Nós vamos falar, querido, não apenas da menopausa, apesar de ser o nosso principal objetivo dessa noite, mas vamos falar sobre a transição de. Por exemplo, quando sai da infância, antes que essa pessoa, ela assuma a fase da adolescência, ela tem uma fase chamada pré-adolescência.
E nas mulheres ainda existe uma fase como se fosse pré-adolescência, né? Que inclusive é exclusiva da mulher. O homem, a criança, ele sai da infância, vai para a fase pré-adolescência e depois ele já cai na adolescência. A mulher não, ela tem uma fase chamada uma infanto-puberal ali, onde ela tem uma transição para chegar na fase pré-adolescente. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Tá? Essa fase, inclusive, às vezes ela é complicada para a mulher. Por quê? Nessa fase, as meninas tendem a crescer mais rápido do que os meninos. E aí, às vezes, da mesma idade, as meninas são maiores que os meninos. Então, por quê? Porque elas quase que aceleram esse processo da pré-adolescência. E assim como nessa divisão, nessa transição para a pré-adolescência ocorre esse fenômeno, assim também ocorre na fase em que ela está saindo da fase chamada de fértil para a fase infértil. Amém? Esta transição ela é chamada de climatério. Esta fase já é onde a mulher sente muita diferença do que ela possuía já na fase ali mais fértil. Só que aqui ainda não é a menopausa, é apenas como se fosse um aviso, um sinal, uma transição para que isso possa se tornar definitivo. Amém? Bom, então nós vamos tratar aqui como um todo dessas duas etapas da vida da mulher, né? Sobre o climatério e sobre a menopausa. E primeiro nós vamos entender um pouco da definição dessas duas fases. Então, assim como nós colocamos ali, é um período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva da mulher, caracterizada por alterações hormonais progressivas. Tá? Então, a fase ali do climatério, ela é essa transição, onde progressivamente essas alterações hormonais se tornam habituais, se tornam constantes na vida e no dia a dia desta mulher. Aqui é aquela hora que, como o pastor disse agora há pouco, muitos homens acham, pronto, a mulher enlouqueceu, ela agora endoidou. Não, ela não está endoidando, ela não está tendo problemas psicológicos. O que ela tem agora é uma nova fase a se iniciar, e esta nova fase é marcada por algumas características que precisam ser bem conhecidas para que nós, homens, e os filhos possam saber lidar bem com essas mulheres extraordinárias que, ao longo de todo o processo da nossa vida, tem sido bênção extraordinária para as nossas vidas. A gente não estuda para poder lidar, por exemplo, com a criança, com a adolescência da criança, né? A fase da adolescência da criança, onde tem a birra, onde tem o se jogar no chão, onde tem o choro, e aí estuda-se sobre isso, compreende sobre isso, né? As pessoas até aceitam muito bem isso, né? Aí tem também aquele momento que a gente precisa entender, porque é adolescente. Não, isso é coisa de adolescente mesmo, isso é característica que eles possuem, e normalmente as pessoas levam isso numa boa, ou pelo menos se adaptam a essas fases, não é? É difícil, às vezes, por exemplo, a minha agora mesmo está na fase do porquê. Filha, faz isso. Por quê, papai? Filha, por quê? E a gente tem que se adaptar a essa fase do porquê dela, tentar ajudá-la neste processo da vida dela. E na questão do climatério e da menopausa na mulher, é basicamente a mesma coisa. A diferença agora é que não estamos falando de uma criança ou de um adolescente, mas estamos falando de uma mulher. E esta mulher, irmãos, ela precisa ser bem compreendida para que este momento de transição, que já é muito difícil para elas, seja reduzido os danos, principalmente dentro da sua casa. Amém? Então, é isso. É a fase de transição. É uma fase em que agora os hormônios eles passam a ter oscilações progressivas. Eles vão aumentar essa diminuição, essa situação vai cada vez se tornar mais comum ao longo da vida desta mulher. Esse processo, irmãos, ele pode durar de 5 a 10 anos. Alguns intérpretes, alguns estudos sobre isso, ele não chega nem a fechar tempo, anos. Alguns dizem que pode durar vários anos. Outros concordam que este período vai variar entre 5 e 10 anos, mas é mais ou menos essa a média de tempo que a mulher leva para, muitas vezes, fazer transição. Umas mais, outras menos. Então, não dá para você falar assim, mas a fulana foi só 5 anos. Eu fui 2 anos, 10 anos.
Não dá para você fazer comparações, porque isso depende e vai de acordo com cada pessoa. Afinal de contas, tem as questões de comorbidades, tem as questões também de hábitos que essa pessoa possui, hábitos alimentares, hábitos físicos, que nós ainda falaremos também sobre isso. Então, esse período pode durar entre 5 a 10 anos, envolve oscilações, como já falei, significativa dos níveis de estrogênio e progesterona. Quem são esses, pastor? Esses aqui são os vilões ou os mocinhos da história. Depende do ponto de vista que você está olhando, tá? O estrógeno e a progesterona são os principais hormônios, não são os únicos, mas são os principais hormônios controladores de humor e de todo o sistema fisiológico da mulher, tá bom, queridos? Isso impacta o quê? Em diversas funções orgânicas dessa mulher. Ou seja, nós precisamos compreender bem que esses dois camaradazinhos aqui, que esses dois hormônios, eles são de muita importância para a regulação, o regular do organismo de uma mulher, amém? Nós ainda separamos aqui algumas outras questões, como, por exemplo, o hormônio produzido pelos ovários, né, que é o estrógeno e a progesterona, eles vão progressivamente deixando de ser fabricados. E é por isso que ocorrem estes sintomas que já falaremos sobre eles. Porque estes hormônios, que agora eles são responsáveis para a produção de controle fisiológico e de controle de todo o organismo dessa mulher, eles estão parando. Imagina comigo aqui, se um certo dispositivo ou um certo mecanismo, ele necessita muito de um fluido para que ele possa trabalhar de maneira boa, se este fluido deixa de existir, logo este sistema tende a ter dificuldades até mesmo de não conseguir mais funcionar como outrora. Não é? Se, por exemplo, veículos ou qualquer outro tipo de sistema de mecanismo não tiver o fluido necessário e correto para aquela função, eles não vão funcionar como deveriam. E, a grosso modo, é exatamente isso que está acontecendo no seu corpo, ou ainda irá acontecer no seu corpo. Tá, mulher? É exatamente isso daqui, tá bom? Talvez alguns já fiquem ansiosos, falar assim, como é que faz para repor? Tem como repor? Não tem. Calma, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, ainda nesta noite, amém? Nessa fase de transição, ocorre o quê? Alterações físicas, psíquicas, por isso que pensa, ela enlouqueceu essa mulher. Não, calma, ela não está ficando louca, o que não está faltando para ela não é sanidade mental, não. O que está faltando para ela é o quê? Estrógeno e progesterona, principalmente. É esses dois camaradinhos aqui que estão faltando para esta mulher, amém? Bom, continuando aqui, agora a definição de menopausa. Se a gente entendeu que climatério é a transição entre a fase fértil e a não fértil, nós vamos tratar assim, né? Porque às vezes fica estranho falar a infértil, né? Fica até meio quase que agressivo, mas basicamente é isso também, tá? Não se sinta entristecida por causa disso, tá bom? Bom, é um evento, a menopausa agora, é um evento dentro desse processo. Que processo? Processo de transição, marcado pela última menstruação da mulher, diagnosticado após 12 meses. Olha isso aqui, irmãs, nós vamos falar ainda sobre diagnóstico, mas basicamente o principal sintoma, a principal característica que define se a mulher está ou não na menopausa é se ela já tem 12 meses desde a sua última menstruação, ou seja, 1 ano. Pastor, tem 10 meses, então já posso me considerar uma pessoa na menopausa? Não. Provavelmente já esteja, ou já está praticamente definido, mas ainda não. Por quê? Essa é a principal definição. Vocês vão ver que existem alguns exames que podem ser feitos para poder confirmar isso, no entanto, a principal característica é essa aqui, tá bom? Isso de forma consecutiva, não pode ser pulando, tem que ser 12 meses consecutivos sem que a mulher ela menstrue. Aí sim, caracteriza-se a menopausa, tá bom? Normalmente isso vai ocorrer em que idade? Entre 45 e 55 anos. Lembra que a gente falou que o tempo que o climatério pode durar entre 5 e 10 anos? É exatamente aqui que é essa fase de transição, podendo ser um pouco para mais e um pouco para menos. Vai depender de algumas características que nós vamos citar aqui nesta noite, amém? Os fatores genéticos, se essa mulher já fez alguma cirurgia,
se ela tem ou faz algum tratamento médico, principalmente se já teve contato com quimioterapia. Então, é fator extremamente de risco, ou acelerante, se assim melhor dizemos, né? Ele vai acelerar esse processo caso a mulher ela tenha que fazer algum tratamento com quimioterapia, tá bom? Se ela precisar fazer esse tratamento com quimioterapia, muito provavelmente que esta menopausa dela se inicie mais precoce, ou seja, mais recente do que deveria, tá bom, irmãos? Bom, eu separei esta imagem para os irmãos. Eu vou tentar ser o menos técnico possível para que fique de melhor compreensão para os irmãos. Mas essa imagem aqui, ela vai fazer com que você compreenda de forma fisiológica e de forma mecânica o que está de fato acontecendo lá no corpo da mulher, ou seja, no seu corpo de mulher que está me assistindo nessa noite, amém? Olha lá, do lado de quem está vendo provavelmente o direito, né, o ovário jovem, e o ovário maduro. Então, nós temos aqui duas situações. Ali é um ovário, né? A mulher possui 2 ovários, e nós temos ali onde eles são armazenados e onde eles são maturados, tá bom? A maturação dos folículos. Vamos lá. O que caracteriza a fase infanto-puberal, a fase da pré-adolescência? A adolescência de uma menina. O que caracteriza a adolescência de uma menina? É quando ela tem a sua primeira menstruação. Teve a primeira, naquele momento, ela já está definitivamente na adolescência. Tá bom? Assim como quando ela tem a última, com intervalo de 1 ano, ela teve o que agora? A menopausa. Então, aqui temos as 2 fases da vida das mulheres, tá bom? Duas das fases da vida da mulher. Está vendo que o folículo ele tá bem pequenininho e ele vai aumentando, aumentando. Está vendo a palavra corpo lúteo lá? O corpo lúteo é o processo do qual é estabelecido da mulher para que possa conseguir engravidar. O corpo lúteo é como se fosse a camada dentro do ovário, dentro da mulher, que segura o bebê. Então, o corpo lúteo, ele tem um ciclo do qual ele vai aumentando progressivamente e depois ele vai retraindo até que ele descame. Porque o que é a menstruação? Descamação, é a descamação da parede do ovário. É isso que é a menstruação, ele descama. Logo, se você tem, por exemplo, algo grudado no seu braço, se você arranca ele, faz o quê? Sangra. Por isso que compõe sangue na menstruação feminina, porque descamou a parede do endométrio. E a parede do endométrio descamada, ela vai causar umas microlesões e por isso que há sangramento. Tá bom? Então, este folículo, ele é produzido. Tem mulheres que têm mais e tem mulheres que têm menos. Porque os folículos não são infinitos. Quando você nasce, que você vai se evoluindo, vai crescendo, o teu corpo já naturalmente define X de folículos que você vai ter ao longo de toda a sua vida. Ou seja, o que vai acontecer? Por isso que tem mulheres que entram na menopausa primeiro e outras depois, por causa da quantidade dos folículos que ela possui. Todos os meses eles são maturados por um hormônio chamado FHC. Este hormônio é o hormônio que a gente chama de hormônio maturador dos folículos. Ele que faz com que os folículos sejam maturados. Ou hormônio estimulante. Ele vai estimular com que este folículo produza-se, com que ele evolua, na verdade, até que ele fique maduro. Né? Quando, por exemplo, você vê numa fruta, para que você possa consumir aquele fruto, ela nasce uma florzinha, dali ela vai evoluindo, vira uma fruta verde, vai crescendo, até que ela fica madura. E por fim ela não cai, se você não pegar? Basicamente é exatamente esse processo que acontece no corpo da mulher, tá bom? Estes folículos eles são maturados por um outro hormônio chamado FHC. Este hormônio vai fazer com que estimular este crescimento, cresce, fica maduro e pronto para fazer o quê? Para poder fecundar. Lembra que nós tivemos uma aula uma vez que falava sobre o gameta feminino e o gameta masculino? Nós tivemos uma aula de uma revista nossa há alguns tempos atrás, acho que foi a terceira, né?
Teve essa, outra e foi a anterior. Aonde falou um pouco sobre isso, lá sobre Jesus, que foi produzido pelo Espírito Santo, não é? Ou seja, este é o gameta feminino, que vai junto com o gameta masculino, se caso for fundido, vai gerar um bebê, vai nascer aqui uma criança. Estes folículos, eles saem pelas trompas lá que você está vendo, vão saindo pelas trompas e vão acompanhando até entrar dentro do endométrio, no útero da mulher. Aí lá, normalmente, que ocorre a fecundação. Pode ocorrer também, às vezes, ali na trompa. É por isso que, às vezes, tem as gravidez ectópicas que são fora do local. É quando este processo de fecundação ocorreu antes de chegar ali próximo ao útero da mulher, ocorreu dentro das trompas. E, normalmente, na verdade, acho que, salvo engano, 100% das vezes vai perder esse bebê, porque é uma gravidez chamada gravidez atípica. Mas também, não é esse o nosso objetivo da noite. Quando a mulher chega na fase do climatério, que os seus hormônios, o FHC, o estrógeno, a progesterona, que também são muito importantes para esse processo, eles vão o quê? Reduzir. Eles vão cair a sua produção, até que chega muitas vezes a zero. Quando ocorre isso aí, não tem mais maturação dos folículos. E normalmente, quando que isso acontece, pastor? Quando o último folículo da mulher, ele é maturado. Maturou o último, no próximo mês, não tem mais folículo para maturar. Por quê? Porque não tem mais folículo, os hormônios diminuíram, né? E assim fez com que a mulher não tivesse mais esta obrigação mensal, esta situação mensal que ela possui ao longo de toda a sua vida. Aqui caracteriza-se tecnicamente a menstruação, processo de maturação dos folículos, e quando eles se acabam, é por isso que ocorre a menopausa. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a respeito desse passo aqui, porque isso aqui é a parte fisiológica, a parte técnica do que acontece lá dentro do seu corpo, amém? Se ficar alguma dúvida, podemos depois, posteriormente, falar um pouco mais sobre essa questão aqui. Continuando a definição, na verdade, agora a diferença entre os dois momentos, o climatério e a menopausa. Se a gente definiu, um é o quê? A transição, não é isso que nós falamos? Um é o processo de transição, onde os hormônios eles vão diminuindo e eles vão até que acabem. Tá? Então, vai essa redução progressiva dos hormônios da mulher, aonde eles acabam, e aí sim, ela deixa de menstruar definitivamente, e inicia-se a menopausa. E a menopausa é o quê? Já é esse processo estabelecido, caracterizado por a última menstruação nos últimos 12 meses, tá bom? E a diferença entre climatério e menopausa? Bom, uma das características principais do climatério? Na parte fisiológica, durante o climatério, o corpo enfrenta um aumento na perimenopausa, que é um outro nome para climatério, que é a fase que precede a menopausa, onde os ciclos menstruais se tornam mais irregulares. Então, é aquela coisa que eu falei, né? Vai oscilando, às vezes vem um mês, depois no outro não vem, passa 2, 3, vem de novo. Então, é essa oscilação. Então, se você está nessa oscilação, significa que você está na fase do climatério. Pastor, como é que eu sei que eu estou no climatério ou na menopausa? Pronto. Se você está ainda tendo, vez ou outra, a sua menstruação, você está no climatério, tá bom? E os seus hormônios significa que eles ainda estão, por mais que oscilante, ainda existem uma certa produção, ou pelo menos uma produção baixa destes hormônios, tanto o FHC, quanto o estrógeno, quanto também a progesterona, que são os 3 principais, tá bom? A duração, como eu já falei para os irmãos, né, pode iniciar a partir dos 40 anos, culminando com a menopausa. 40, 45 anos, aqui depende de algumas características da mulher em particular. Características que eu encontro na menopausa: confirmação de 12 meses, não é? Pode ocorrer de forma natural ou induzida. Essa induzida aqui, a gente não vai falar um pouco sobre ela hoje, porque a gente teria que falar sobre questões mais técnicas ainda. Mas isso aqui depende de algumas circunstâncias. Isso aqui é questões médicas, ou seja, chega um momento que a mulher necessita induzir isso aqui. Então, é parte cirúrgica e aqui é casos bem excepcionais, tá bom? Inclusive, raros. É bem mais pouco essa quantidade, é baixa a taxa de mulheres que precisam desse processo cirúrgico, né? Idade, 45 e 55 anos. Isso para ficar bem fixado na sua cabeça, tá bom? Essa é a média de idade entre 45 e 55 anos. Quem já está próximo dessa idade, já precisa começar a preparar-se para este momento da sua vida. É uma fase que irá se iniciar na sua vida,
e você não tem como fugir dela, né? Louvado seja Deus. Até porque significa que se você, para fugir dela, você teria que encontrar com Jesus antes, né? E eu não sei, talvez você queira, eu espero que não. Nós amamos os irmãos e queremos que você continue conosco, louvado seja Deus. Amém? Então, chegando próximo dessa idade, você irá, com certeza. Pastor, existe a possibilidade de não acontecer? Não existe essa possibilidade. Todas as mulheres, a menos que morra antes de que isso aconteça, irão passar pela menopausa. E talvez o climatério, ele seja um dos piores momentos que aconteça na vida da mulher. Por quê, pastor? Porque é transitório. E quando muita coisa é transitória, causa bagunça, causa assim, medo nas pessoas, assim, é o novo, e um novo que muitas vezes não é bom. Então a fase ali do climatério é aquela fase onde a mulher nem ela se conhece, né? A menos que ela busque ajuda, a menos que ela busque informação, a menos que ela aceite isso, que aqui é um outro grande problema, é não aceitar isso. Eu não aceito, não quero isso e tudo. Minha irmã, calma teu coração. A Bíblia diz que tudo tem um tempo. E se chegou o teu tempo de passar por esta fase, louve ao nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandeça a Deus. Aceite que é uma fase em que você precisa passar. E vai passar, amém? Então, não murmure, não se estresse, né? A palavra de Deus diz no livro acho que de Isaías, salvo engano, que o homem vai envelhecer, mas que o Senhor sempre estará ali com ele. Olha que coisa extraordinária que a palavra de Deus nos diz. Você pode envelhecer, mas eu sempre estarei aqui convosco. Significa que ainda que na velhice, Deus continuará ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, nós temos aqui, né, a menopausa caracterizada pela confirmação após 12 meses, com idade média entre 45 e 55 anos, podendo ser um pouco para mais ou um pouco para menos. Se for para menos, alguma coisa aconteceu de muito errado. Aí precisa ser analisado, investigado, né, por que veio antes desse tempo. Tá? Em média, irmãos, antes dos 40 é um sinal muito de alerta. Assim, um alerta muitas vezes grave. Então, irmã, se você está com menos de 40 ou 40 e já acredita que está nessa fase do climatério, eu te oriento no nome de Jesus Cristo, não se preocupe, Deus deixou eles capacitados para abençoar as nossas vidas. Busque ajuda com pessoas especialistas que possam te orientar e investigar para saber o que está realmente acontecendo na sua vida, amém? Não sofra sozinha, não fique aí achando que não é assim mesmo, é porque eu sou assim, não, calma, irmã, não faça isso, cuide de você, cuide do seu corpo, compreenda que o Senhor Deus pré-estabeleceu, que nós tenhamos cuidado com aquilo que nos foi entregue, e uma coisa Deus nos entregou, o nosso corpo, e nós precisamos cuidar dele, louvado seja Deus. Nós não falamos muito de ter uma vida fitness, com uma alimentação saudável, com uma vida de atividade física, não é assim muitas vezes? E por que não uma vida de cuidado com aquilo que vai acontecer com você? Tenha esse cuidado, tenha essa tranquilidade de que esta fase vai acontecer na sua vida, mas que o Senhor Deus estará com você também nesta fase. Amém? Como Deus esteve antes, Deus continuará com você ainda também nesta fase que talvez não esteja sendo tão boa assim. Louvado seja Deus. Bom, sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas acerca destes dois momentos, climatério e menopausa. Bom, durante o climatério e a menopausa, a mulher pode apresentar diversos sintomas, ou seja, devido à redução dos hormônios, estrógeno e progesterona. Então, tem muitas possibilidades. Aqui eu separei algumas das principais e talvez das que mais incomode as mulheres e aqui também incomode os seus maridos. Tá bom? Então, vamos lá. No climatério, os sintomas mais comuns, tá bom? Mais comuns neste momento aqui. O que é o climatério? Transição. Lembra sempre disso. É a fase que você está transitória entre a idade fértil e a idade não fértil, tá bom? Bom, fogaços. Meu Deus, que calor terrível. Abre a janela, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, se abana e parece que o calor não passa.
parece que o calor não passa. A sensação súbita de calor, geralmente acompanhada de sudorese, ou até mesmo de calafrios. Essa daqui talvez seja uma literalmente das mais comuns que ocorra nas mulheres nessas duas fases, seja a transitória ou a definitiva. Querida, calme o seu coração, Deus vai te abençoar. Compra um ar-condicionado para a tua casa, né? Melhora um pouco mais esse calor em nome de Jesus Cristo. Sinta-se mais confortável ali. Fala para o marido, ó, agora chegou essa fase, meu amor. Não tinha ar-condicionado aqui em casa, pois agora vai ter que ter. Não dá para comprar ar-condicionado? Então vá lá e compra um ventilador daqueles bem potentezão, 9 par, né? Extremamente potente, acho que se não me engano 12 metros, onde o ar chega até 12 metros de distância. Pois é, desse daí que você vai comprar para mim, meu amor. Aí você, marido, é aquela hora que você tem que compreender bem o que você vai fazer. Você não vai dizer assim, não, tem outras prioridades. Tem prioridade nada. Isso é número 1. Tu vai sair de casa, vai dar teu jeito e vai comprar esse ventilador mega pau e potente. Se melhor ainda, vai botar um ar-condicionado nessa tua casa. Lá no teu quarto, então, nem se fala. Por quê? Você vai cuidar dessa mulher. É isso que você vai fazer. Você vai cuidar dessa mulher, porque senão, minha amiga, aí tu vai ver o trem feio na tua casa. Amém? Outro sintoma muito comum também são as alterações emocionais. Aí aqui é aquela hora que o cabo endoida. Ele fala assim, ela de manhã acorda amorosa, aí dá beijo, aí fala bom trabalho, vai com Deus, né? Quando volta, parece que passou um furacão na cabeça dela e ela quer te matar. Não entra em casa não. Aí fica aí fora. Tirou o sapato, sujou a área que botou o pneu do carro, que você podia ter limpado o pneu do carro antes de entrar dentro de casa, né? Joga uma água nesse pneu desse carro aí. É inadmissível isso. Eu passei o dia aqui, ou eu cheguei mais cedo que você e já fiz um monte de coisa. Meu irmão, aí é a hora que tu tem que ter um pouquinho de paciência, muita paciência, para compreender bem que essa mudança, essa alteração de humor, ela é algo extremamente comum e que acontece mesmo na vida da mulher, na fase transitória e na fase definitiva, mas principalmente na fase transitória. Então, ou seja, calma teu coração. Talvez tu seja um sortudo. Como assim, pastor, sortudo? Talvez seja sortudo e a tua esposa é daquela que só vai ter isso durante o climatério, porque vai durar pouco, talvez no máximo uns 10 anos. Pouquinha coisa, tá bom? Ou talvez Deus queira te provar um pouco mais, diga assim, não, vou deixar também para a menopausa também. Vai fazer parte do climatério, vai entrar na menopausa, e Deus vai querer provar mesmo você, louvado seja Deus. Então ore um pouco mais, jejue um pouco mais, e se possível aprenda também um pouco mais sobre esse assunto, para você melhor lidar com ele em nome de Jesus Cristo, amém? Alterações do sono, aqui também você vê que vai sendo uma coisa que vira uma cascata, porque se você não dorme bem, logo o seu humor também não está bem. Então isso vai virando uma cascata. Não dorme porque tem os fogaços, ou seja, esse calor súbito que incomoda, que dificulta, que causa assim, transtorno no dia a dia, principalmente na hora de dormir, aí já não dorme bem. Então isso vai virando o quê? Uma cascata de acontecimentos que vão gerar, sim, momentos talvez de conflitos. Mas, queridos, nós precisamos, como homens, compreender, e as nossas esposas precisam também compreender o quê? Da melhor forma possível a lidar com essa situação. Por isso que eu disse anteriormente, vou repetir, aceite que você está nessa fase, amém? Eu não quero ser velho, eu não quero ser velha, porque isso aí é para velho. Não, calma, em nome de Jesus Cristo. Quando você começa a negar esta fase, isso é um outro problema que você vai ter que lidar. Aí não é só com fogaço, não é só com alteração emocional, não é só com sono. Meu querido, aí você vai ter que lidar com um outro problema que é da negação acerca do que está acontecendo com você. Lembre-se de nossos estudos, a primeira coisa que Deus faz em Gênesis capítulo 1 é dizer, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, aceite, compreenda, seja realista com a sua realidade e viva ela para a glória de Deus Pai, para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, aqui agora, irmãos, é uma situação no qual é um outro grande problema, porque o climatério vai ter como característica, ou uma das características mais comuns, são a secura vaginal, a redução da lubrificação, afetando de forma gigantesca a vida sexual desta mulher.
E aí, meu querido, é onde talvez o homem consiga lidar com a mudança de humor, talvez consiga lidar com a questão do sono, lidar com todas essas questões. E aqui ele tenha mais dificuldade para lidar com isso daqui. Pastor, e como é que eu vou fazer, pastor? Que esta mulher agora está no climatério e ela tem tido muita dificuldade. Nós temos tido muita dificuldade para nos relacionarmos. Existem muitas soluções. Mas a primeira delas é você manter a calma e compreender que a tua mulher está passando por uma fase que é da vida, que Deus pré-estabeleceu, e assim louvado seja o nome dele, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso, mas primeiro só pontuando esses principais sintomas. Já da menopausa, aqueles que são, vocês vão ver que alguns se repetem, porque lá era oscilantes, tinha dia que tinha dia que não tinha. Aqui não, aqui é quando a mulher tem todos os dias. Ela vive com isso aqui constantemente. Todo dia. Levantou, já vive com isso. Dormiu, já vive com essa situação. Qual é? Atrofia vaginal. Perda da elasticidade, da espessura da parede vaginal, provocando desconforto gigantesco. E aí complementa aquele que nós estávamos falando agora há pouco. Ou seja, diminui o desejo sexual. Isso, inclusive, se torna até, para algumas mulheres, principalmente quando os homens não compreendem bem esta fase, se torna até um trauma. Um trauma, irmãos. Porque a esposa quer muitas vezes agradar o marido. E ele não compreende ou não sabe lidar com essa circunstância, ou não busca ajuda para este momento, e aí acaba causando transtorno para a sua esposa. E sabe o que isso aqui vai afetar, querido? No relacionamento. No casamento de vocês, de forma muito assustadora, podendo provocar até, em alguns casos, separação. Outras, o diabo destrói a tua mente e te leva para prostituição. Irmão, você sabe por que a Bíblia diz para que você usufrua e viva com a mulher da tua mocidade? Você precisa compreender que é a fase. Aproveita a fase que você está vivendo. Aonde é mais intenso. A sua esposa e você têm muito mais desejo. E agora você tem que aproveitar essa fase. Mas não, o indivíduo passa a vida inteira não aproveitando da esposa ou vice-versa. Aí quando chega no fim, aí quer aproveitar da esposa. Só que agora ela tem outros problemas para serem lidados, para lidar com eles. Você não pode querer que as coisas de Deus aconteçam fora do tempo, porque Deus deixou que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de reproduzir e tem o tempo de não reproduzir, irmãos. Tem o tempo em que você está mais disposto e tem mais condições, não só emocionais, como físicas e fisiológicas, de ter relações sexuais. Mas vai ter momento da sua vida que esta fase vai praticamente acabar, se não é que acabe. E aí, irmãos, como é que faz, pastor, para ter um casamento assim? Você vai viver do que você construiu com esta mulher. Você vai ver do que você construiu com a tua esposa. É isso que você vai fazer. Mas, pastor, então, acabou, não tem mais? Não, calma, vou falar um pouco sobre isso. Ainda há formas de melhorar, de diminuir os sintomas nesta fase. Amém? Alteração do metabolismo, né? Aumento do risco de osteoporose, doenças cardiovasculares devido à queda do estrógeno. Lembra aquele indivíduo, aquele hormônio que nós falamos lá? Porque não é só a questão de menstruar e de não menstruar, de estar na idade fértil e não fértil. Não, estes dois hormônios, eles tomam de conta do corpo da mulher como um todo. As irmãs que têm problema de tireoide, então, é que sabem muito bem do que eu estou falando. Seja o hiper ou o hipotiroidismo, causa muitos problemas. Não à toa que este é um dos fatores de comorbidade que estabelecem antecipação da menopausa, aonde, infelizmente, essas irmãs precisam logo muito cedo fazer reposições hormonais artificiais para que ela possa conseguir ter uma vida melhor do que teria por causa da falta ou do aumento da tireoide. Amém? Mudanças na pele, cabelo, eles ficam mais ressecados, se afinam, e são características, são sintomas que nós encontramos na vida de uma mulher que está na menopausa.
na vida de uma mulher que está na menopausa. Bom, sudorese noturna, insônia, dificuldade, essa alteração de humor se torna mais comum, como eu falei para os irmãos, irritabilidade, ansiedade, e inclusive alguns casos de depressão ocorrem nessa fase da vida da mulher, como eu falei para os irmãos anteriormente, devido ao quê? À flutuação hormonal. Essa falta ou a pouca quantidade de hormônios na vida da mulher vai fazer com que ela possa o quê? Diminuir e afetar toda a estrutura do seu corpo. Por isso que o pastor fez. Calma, irmão, não é demônio. É o que é? Hormônio. Sua esposa não está endemoniada. Ela não está louca. Ela apenas está com a falta de hormônio em seu corpo. Ah, mas por quê? Porque Deus quis. Deus assim quis. Deus criou o corpo da tua esposa, criou o corpo das mulheres desse jeito. Deus é perfeito, irmãos, e na sua perfeição assim Ele quis que fosse. E louvado seja o nome dEle. E nós vamos aprender a viver com cada uma dessas fases e ainda engrandecendo a Deus e ainda tendo a compreensividade de ser parceiro da tua esposa e viver com esta mulher para sempre. Porque você disse, é na saúde, é na doença. Então, quando estiver na saúde, aproveita. Tem que aproveitar, meu irmão. Para que quando não estiver na saúde tão boa assim, você compreenda que aquela é uma outra fase para se viver, graças a Deus, amém? Bom, como o tempo aqui está batendo na lata, né, eu separei mais alguns outros, como diminuição do libido, aqui nós já falamos um pouco sobre isso, ganho de peso. Irmãos, quem tem problema por exemplo, que eu falei de tireoide agora há pouco, já sabe disso. Mulheres que sofrem de problemas com tireoide, elas têm a tendência a aumentar o seu peso, a engordarem com muita facilidade, né? Porque quem controla isso, pastor? O hormônio. Ele que faz esse controle. E aí, quando não tem ele, o que vai acontecer? Fica desregulado, descontrolado, e aí a proporção do aumento de peso se torna mais comum na vida dessa mulher. É extremamente característico muitas mulheres na menopausa ou que possuem problemas endócrinos, principalmente em relação à tireoide, ter aumento de peso. Amém? Mas aí, queridos, é como eu falei para os irmãos, é compreender. Não é que a tua esposa está desleixada, que agora ela largou tudo, e que ela não se cuida, e que come igual um cavalo. Não é isso, irmão, em nome de Jesus Cristo. Não está isso, não é isso que está acontecendo com a tua esposa. O que está acontecendo com ela é que está tendo falta de hormônio. Eles estão sendo produzidos a um nível muito baixo, senão não tem mais nenhum deles. Então, não é para você olhar para a tua esposa e tratá-la ela com indiferença, porque ela está vivendo uma fase difícil. E é onde ela vai buscar este porto seguro. Primeiro, no Senhor, Deus como Senhor da sua vida. E segundo, diretamente ligado a você, homem, ao marido dela, a quem pode ajudá-la nos momentos de maior necessidade da sua vida. Você acha, homem, que para a mulher é fácil passar por este momento? Você acha que é tranquilo viver isso? Ainda que ela aceitou que isso é uma realidade do seu corpo, que é uma realidade agora que ela está vivendo, é uma fase que ela está vivendo. Você acha que ela vai simplesmente dizer, tudo bem, tranquilo? Não, irmãos. Vai ter dia que ela vai levantar tranquila, ou pelo menos melhor em relação a esse assunto. E vai ter dias em que esta mulher vai levantar e vai estar entristecida por esta fase que ela está vivendo. Aí é você que precisa entrar nesse momento de compreensão, oração e ajuda. Ou quem sabe, pastor, eu não sei lidar com isso. Eu não sei, eu não tenho muita condição de lidar com essa situação. Então você vai buscar ajuda. Então você vai buscar quem possa ajudar você e a tua esposa para que vocês vivam esta fase da vida. O que não dá é para você não ajudá-la ou ainda pior, abandoná-la. E aí, irmãos, você é covarde com a tua esposa. Você está sendo covarde com ela. Porque está a deixando por causa de uma coisa em que ela não tem como controlar. É parte da sua vida, é parte do seu corpo. É isso que Deus assim quis que fosse. Amém?
Aqui já solicitei eles, né? Muitos dos que nós já falamos. Vamos ver aqui. Teve um aqui que eu não falei, mas que ele é muito importante. Esse último é a perca da massa óssea. Porque além de problemas cardiovasculares, de problemas no coração, ou de varizes, ou nas artérias, de problemas que geram, não é à toa que mulheres na menopausa têm maior incidência de infartos, tem maior incidência de trombose. O que vai acontecer com ela? Ela se torna suscetível. E aí nós vamos ver por quê. E também ainda tem essa questão da massa, que vai gerar ainda mais suscetibilidade à osteoporose. Olha a quantidade de problemas que podem acontecer com a tua esposa, que estão talvez acontecendo com a tua esposa. Talvez alguém que está me ouvindo agora esteja passando literalmente por isso, e esteja sem saber o que fazer. Você vai buscar ajuda, você vai buscar um profissional de nível superior, que consiga te ajudar, te orientar. Existem programas públicos também. A gente sabe que tem algumas dificuldades do poder público, mas existem. Amém? Num outro momento nós podemos até falar um pouco mais sobre essas questões de como buscar essas ajudas, ou algo do tipo assim. O que acontece aqui com a mulher? Esta perca da massa, ela vai fazer com que os ossos fiquem mais porosos. Eles vão ter mais buracos, eles vão ter mais buracos neles. Buracos maiores. E isso faz com que tenha mais fragilidade, principalmente nos membros inferiores da mulher. O que isso acontece? A formação de placas, lipídios, que ocorre dentro dos vasos sanguíneos, também é um outro problema, que são a aterosclerose. Aí olha isso aqui. Olha o que vai acontecer com a mulher em muitos casos. Eu até separei uma chargezinha aqui, pronto, essa daqui é legal. Por quê? O HDL, que a gente tem o hábito de chamar de a gordura boa, né? Temos também o LDL, que já é chamado de mal. Não, esse aqui é o ruim, né? Com a diminuição do estrógeno e da progesterona, principalmente do estrógeno, o que vai acontecer? O HDL vai diminuindo a sua capacidade e o LDL vai aumentando a sua capacidade. Por quê? O HDL ele é mais solúvel, ele é mais fácil de sair. Já o LDL, ele é aquela gordura mais impregnada, cola mais, ela fica mais residual. E aí o LDL é o responsável por fazer a retirada do LDL, o HDL é responsável por fazer a retirada do LDL. Só que como ele está diminuindo a sua capacidade devido o número ou a quantidade de hormônio seja mais baixa, o outro está em pleno vapor. O que vai acontecer? Ali é uma veia, tá, irmãos? Esqueci de falar antes. Ali é como se fosse um exemplo de uma veia cortada tanto na horizontal como na vertical. E aí ele corta aqui para a gente poder ver, hexagonal, na verdade, né, o nome correto. E ali o LDL vai plantando essa gordura nos seus vasos, não vai tendo a retirada deles, vai bloquear a passagem sanguínea, provocando aumento cardíaco, dos problemas cardíacos, e por fim, os vasculares também, aonde gera trombos, e esses trombos, caso se soltem, eles podem, se tiver na direção do coração, causar um bloqueio imediato, com uma taxa de mortalidade altíssima. Se tiver num fluxo posterior ao coração, desce, causando trombose, que é o TVP, trombo, né, que é onde a mulher vai ter essa trombose venosa profunda, que é gravíssimo também, provocando muitas vezes perca dos membros inferiores, retirada total em alguns casos. Então olha o problema causado pela falta dos hormônios, pela diminuição do hormônio. Aí talvez tem homem que fala assim: ah, pastor, a minha esposa está com frescura. Não, a tua esposa não está com frescura, irmão. Ela não está endemoniada, ela não está louca e ela não está com frescura. Ela precisa de ajuda, ela precisa da tua ajuda.
ainda que não seja você capaz de orientá-la ou de ajudá-la nesse processo, que você tenha total condição de buscar quem possa orientar vocês e ajudá-los nesse momento difícil, ou nesse momento que agora é realidade da vida de vocês, ou que se tornará a realidade da vida de todos nós. Diagnóstico, nós já até falamos muito sobre ele, né? O principal dele é aclínico, ou seja, é a base da história da menstruação da mulher, como eu falei, os 12 últimos meses, na presença de sintomas característicos, que nós já falamos, né? Que é a falta da menstruação nos últimos 12 meses, mas existem também alguns exames laboratoriais que eles podem ser solicitados para complementar esse diagnóstico, ou seja, só para trazer, chancelar e fechar de fato que a mulher está ali na menopausa. Em muitos casos não se faz esses exames. Constatou o histórico de últimos 12 meses, fecha diagnóstico, menopausa instalada. Tá bom? Mas alguns casos assim, que o médico seja um pouco mais criterioso, ou queira realmente fazer todo esse diagnóstico, fazer esse levantamento, faz dosagem de FHC, né, de estradiol também, dosímetro ósseo, para ver aquela questão que eu falei da questão mais porosa dos ossos dessa mulher, e um perfil de lipídio e glicêmico, tá? Que aqui são outras coisas que fazem parte do nosso organismo, muito importantes, e que precisam, e que também, por causa da falta de hormônio, diminui também a produção desses materiais que compõem o nosso corpo. Tratamento. O tratamento pode variar de acordo com os sintomas em que a mulher possui, tá? Isso aí depende. Então, a gente separou ali algumas opções e que são divididas em duas categorias. E aqui entra aquela parte lá que você falou assim, pastor, será que não tem jeito mesmo? Tem. Existem hoje algumas maneiras de diminuir ou até mesmo de melhorar. Há casos de mulheres que relatam que ficou completamente tranquilas. Ai, pastor, como eu queria ser uma dessas irmãs abençoadas. Glória a Deus, talvez você seja. Há casos que melhorou muito, e há casos que às vezes a mulher relatam que não sentiu muita diferença. Os dois grupos de tratamento para a menopausa, não é nem chamado de tratamento, porque é uma coisa tão natural do corpo da mulher que eu tenho dificuldade de chamar isso de tratamento. O que eu posso dizer é de melhoria, de trazer mais conforto, trazer mais condição de qualidade de vida. Se trata nos hormonais e nos não hormonais, tá bom? Os hormonais é indicados para aliviar sintomas severos, quando a mulher realmente pega ali aqueles piores sintomas, ou às vezes pega todos eles. Então, nesses casos muito severos, indica-se o tratamento com reposição hormonal, amém? Que vão aliviar, com avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios, podem incluir estrógenos, isolando ou combinando isso com progesterona. Isso vai depender do quê? Da necessidade individual e de uma avaliação clínica, aonde o médico que vai estar te atendendo vai olhar, a partir dessa avaliação clínica dos seus exames aqui, a gente entende que é possível fazer o tratamento de reposição hormonal. É um tratamento que a gente tem dificuldade porque é caro. Não, aqui vai ser um endócrino. Então, ou seja, o profissional responsável, na sua grande parte das vezes, vai ser o endocrinologista. Ele vai ajudar, orientar, vai examinar e vai definir um tratamento mais adequado para você. Esse tratamento hormonal, a principal dificuldade dele é porque muitas vezes é os valores. Os valores empregados nesse tratamento aqui, de fato, não são dos mais acessíveis. Não são dos mais acessíveis. Por quê? Existe possibilidade, pastor, de conseguir isso aqui na rede pública? Existe, mas assim, muito difícil. Não é algo acessível ou próximo, né? Eu estou falando da realidade próxima onde aqui nós estamos morando. Porque o SUS, ele apesar de ser descentralizado, de ser universal, ele é descentralizado. Ou seja, ele tem diferenças de estado para estado, alguns aplicam ele de melhor forma, outros menos, tá bom? Mas enfim, agora, esse daqui vai fazer com que, de acordo com o histórico, com a saúde que a mulher apresente, ela tenha condições de fazer esse tratamento chamado de tratamento com reposição hormonal, ou TRH, tá bom? A indicação, usado para tratar sintomas moderados e graves,
ou A graves da menopausa, incluindo estrógeno isolado, ou seja, tomar apenas o estrógeno, ou combinado, tomar os dois, as duas reposições dos hormônios que melhor se aplicam para diminuir estes problemas da menopausa, tá bom? Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho medo de agulha, eu não gosto de nada me furando, eu tenho um pavor de agulha. Então eu nunca vou conseguir fazer isso daí. Mesmo que eu tenha condição de pagar, eu não vou. Calma, irmãos. Existe adesivo, existe gel, existe o implante hormonais, que são extremamente tranquilos de serem feitos. E em alguns casos até comprimidos possuem. Ou seja, é um tratamento indolor. Totalmente indolor. Se tiver condições e necessidades avaliadas, caso a caso, é algo extremamente fantástico para a tua vida, tá bom? Não vai passar por dor, vai passar por... Não, calma, existe até adesivo, até gel que você passa para absorção desses hormônios. Então, você imagina, né? Como a facilidade do tratamento é grande, normalmente isso encarece o tratamento. É uma coisa lógica. Quando você tem mais dificuldade, às vezes é mais barato, né? Não é sempre, mas às vezes essa lógica se aplica. Ponto. Pastor, então está resolvido. É só eu procurar um médico, procurar um especialista, e aí ele vai me avaliar, vai me orientar. Então, glória a Deus, fiquei até mais calmo agora, fiquei até mais tranquilo, porque está resolvido o meu problema. Não é bem assim. Porque nem sempre as mulheres têm indicação de tratamentos de reposição hormonais. Por quê? Existe muito risco. Tem risco nesse tratamento, porque aumenta o índice de câncer no corpo dessa mulher. Então, ou seja, tem que ser avaliado o risco-benefício, porque ele vai aumentar o risco de doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, câncer de mama em algumas mulheres. Então, olha a dificuldade, olha o problema que pode causar. Então, não é assim, só chegar lá e vou comprar os hormônios, vou tomar e está resolvido. Não é assim. Existe essa opção, é uma boa opção, mas tudo tem que ser bem avaliado caso a caso para ver se você se enquadra. E normalmente, quando opta-se por o tratamento de reposição hormonal, é em casos mais graves, ou casos mais moderados para grave. Os mais leves, nunca se opta pelo tratamento de reposição hormonal. É até contraindicado que você opte por esse tratamento, porque ele pode ser mais prejudicial do que traga benefícios para você. Amém? Os pontos positivos, então, pastor, porque agora eu já fiquei assustado. Eu estava feliz, fiquei assustado. Então, os pontos positivos desse tratamento, ele vai diminuir o risco de osteoporose. Então, olha aqui, já diminui um dos problemas. O risco de algumas doenças cardiovasculares, não são todas, já algumas. Né? Melhoria de situações de quadros depressivos em algumas mulheres, tá bom? Por exemplo, existem situações, não só na mulher como no homem, de entrar em depressão por falta de dopamina. Então, aqui é uma coisa que acontece muito, irmãos, muito. Às vezes, um dia fala assim, fulano enlouqueceu. Não enlouqueceu, às vezes está faltando um pouco de dopamina lá. Faz uns exames, às vezes descobre que está precisando disso daí, amém? Melhora a atividade sexual. Essa parte da melhora da atividade sexual, ele é muito significativa no tratamento de reposição hormonal. A memória, né? Louvado seja Deus, melhora a memória com possível prevenção da doença de Alzheimer, que é um outro grande problema quando a mulher entra na menopausa ou quando não faz uso de reposição hormonal, ela pode ter a tendência de ter Alzheimer. Aumenta essa tendência, tá bom? Talvez você diga assim, pastor, como é problemático esta fase? Mas hoje nós podemos compreender o seguinte, que Deus está nos dando a oportunidade de conhecermos melhor sobre ela e assim podermos nos preparar para ela, ou já que para aqueles que já estão, possam ter condições de melhorar a sua condição e qualidade de vida. Amém? Para as mulheres que não podem usar, ou seja, a reposição hormonal, existem alternativas sem medicamentos que diminuem os sintomas.
ou até mesmo os efeitos que a menopausa causa. Eu deixei aquele pedacinho vermelho ali porque é o seguinte, os novos medicamentos para a menopausa limitam até certo ponto as qualidades do estrógeno sem eventuais efeitos colaterais. Ou seja, a gente já tem hoje uma evolução neste mercado, que ao longo do tempo, acredito que talvez seja possível fazer uso do tratamento hormonal sem todos aqueles problemas que eu acabei de citar, que se tornam o ponto negativo, ou melhor dizendo, os riscos do tratamento. Tá bom, irmãos? A gente sabe que quando às vezes precisa passar por algum certo tipo de tratamento, isso vai impactar em algumas questões da nossa vida. Na área da saúde a gente diz que se você lesse a bula da dipirona, você nunca tomaria. Tá? Da dipirona, que é um medicamento extremamente comum no Brasil. O tratamento hormonal, uma mudança de vida, ou seja, como você vive. Isso aqui agora impacta em quê? Em você ter uma continuidade de tomar a decisão. Não, eu vou melhorar minha condição de vida. Alimentação, né? Seja rica em cálcio, seja rica em vitamina D, seja rico para quê? Para fortalecer os ossos. Que você pratique exercício físico dentro das condições de cada mulher, não é o mesmo para todo mundo. Você vai, às vezes, tem mulher que vai, o exercício físico que ela pode e que ela precisa é de uma maior intensidade, outras talvez uma caminhada, 2 caminhadas por semana, 3 caminhadas por semana, vai depender, não é uma coisa para todo mundo igual. É uma análise, é de acordo também com outras questões, porque aí você vai fazer uma caminhada por causa da menopausa, mas você tem problema cardíaco, aí você melhora um lado e piora do outro. Não pode, tem que ter calma, precisa avaliar o seu quadro clínico, tá bom? Melhor hidratação, isso vai aumentar a sua qualidade de vida durante o seu dia a dia. Isso, inclusive, diminui o estresse, ou melhora esse controle dele. Suplementação de cálcio, vitamina D, medicamentos que muitas vezes são tomados para a mulher apenas para tratar o sintoma. Ela não tem todos, ela tem alguns. Então ela vai tomar o medicamento para tratar o sintoma e não para tratar todo a fase da vida da menopausa. Amém? Tem umas verdades e uns mitos sobre esse assunto. Primeira verdade, a menopausa é um processo o quê? Natural. Não é doença, irmãos. Você não está doente, não. É um processo natural. Então, uma verdade sobre o assunto. O tratamento de reposição hormonal pode ser benefício para muitas mulheres, mas deve ser indicado por um médico, de acordo com o histórico clínico. Ele pode ser bom? Pode ser excelente, mas precisa ser avaliado se é possível para o seu caso especificamente. Então, aqui é uma outra verdade sobre este assunto, tá? A menopausa pode aumentar o risco de osteoporose, doenças cardiovasculares? Sim. A alimentação balanceada e atividade física ajudam a amenizar os sintomas? Sim. Amém? Há um tratamento eficaz para melhorar a qualidade de vida durante essa fase? Sim. Eu já falei para os irmãos que há casos de mulheres que conseguem viver tranquilamente durante a menopausa. Outras têm maior dificuldade, mas nós temos sim casos relacionados a isso aí. E o que podemos chamar de mito? Toda mulher obrigatoriamente ganha peso na menopausa. Mito. Nem todas ganham. Muitas ganham? Sim, mas nem todas. As mulheres na menopausa perdem completamente o interesse sexual? Não. Há casos, inclusive, que não é nem que ela perca o interesse, é porque, lembra que um dos sintomas é a secura do canal vaginal? E aí o teu marido, ou você, homem, não sabe lidar bem com essa situação, e aí você acaba o quê? Perdendo a possibilidade de ter a tua esposa. Sim, irmãos, quer que eu seja mais claro? Às vezes está faltando que você compreenda que é uma fase para usar bastante lubrificante. Irmãos. E é isso que talvez falte neste momento. Não é todos os casos, mas em alguns talvez seja só isso. Ou apenas isso. O tratamento de reposição hormonal é sempre perigoso? Não. A menopausa afeta apenas o ciclo menstrual e não tem impacto na saúde? Isso aqui a gente sabe que está muito longe de ser verdade. Apenas mulheres mais velhas experimentam os sintomas da menopausa? Também não.
há casos de mulheres um pouco mais jovens também entrando antecipadamente, precocemente na menopausa. Nós já estamos finalizando, mas eu separei este slide aqui, esta imagem aqui, como se fosse um resumo de tudo que nós vimos até aqui. É onde nós vamos, irmãos, tratar aqui passo a passo do que nós falamos ao longo de todo este momento com os irmãos. Lembra que eu comecei lá na fase da infância, onde nós temos a fase da infância dividida em algumas etapas, e para que a mulher saia da infância para ir para no caso ali é que eu coloquei essa foto, na verdade ela é já mais simplista, né? Vamos botar ali, para que ela inicie uma fase adulta, de uma vida adulta, ela precisa o quê? Menarca, que é o termo técnico utilizado para a primeira menstruação. Menstruou a primeira vez? Vida fértil, vida adulta. Por quê? Depois que a mulher menstrua a primeira vez, ela tem, a partir desse momento, condições físicas e hormonais para gerar um filho, gerar um novo fruto, depois da primeira menstruação. Antes disso, tem como, pastor? Não tem. E assim está perfeito, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, iniciou a vida adulta, idade fértil. A mulher tem toda uma vida de idade fértil. Umas termina antes, outras termina depois, mas tem toda a idade fértil. Aí a gente tem o quê? Inicia o climaté, que é o pré-menopausa. Iniciou o climaté, agora essa mulher está saindo da idade fértil e iniciando o quê? A idade não fértil. É só você lembrar, nós somos pré-tribulacionistas. Glória a Deus, não é? Então a pré-menopausa é o climaté, é onde a mulher está fazendo essa transição dessa fase. E quando que vai caracterizar de fato a menopausa, pastor? Quando ela tiver a menopausa caracterizada pela última menstruação depois de 12 meses corrido. Aqui já está na menopausa. Amém? Esse aqui foi o resumo que eu separei para que nós tivéssemos já no fim desta lição. É porque a aula, né? Às vezes eu dou aula e é exatamente sobre isso. Diga, meu querido. Quando vai findar a menopausa? Aí é a morte. Toda vida, até a mulher partir. Quando? Lembra dos folículos que nós falamos? Aí deixa de produzir, você não tem mais... irmãos, olha que extraordinário, vou até falar sobre isso. Põe para mim de novo, Jojo, por favor, que eu já vou... E aí tem essas orientações, que eu já até falei sobre elas: hidratar-se melhor, fazer uso de alimentos mais ricos em zinco, em cálcio, em vitamina D. Ter uma alimentação saudável faz muita diferença, tá, irmãos? Esse aqui é o que a gente chama de tratamento não hormonal. Pastor, eu não entendi bem o que é hormonal e o que não é. O tratamento não hormonal é o que você não vai fazer a reposição do hormônio propriamente dito. Você vai fazer uso de uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter hábitos de vida melhor, seja por intermédio da alimentação, ingestão maior de líquidos, com nutrientes específicos, entre eles o cálcio, o zinco e a vitamina D, que são os mais importantes para esse processo, e praticar atividade física dentro das condições de cada uma das irmãs. Amém? E isso daí vai fazer com que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Consultar o seu médico pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Vai fazer também diferença. Adaptar, realocar essa definição do que você precisa fazer ao longo daquele ano, ver o que está bom, ver o que não está bom, para poder você corrigir, é extremamente importante, amém? Queridos, eu separei rápidos versículos só para que nós compreendamos. Pode falar, minha querida. Não, o que a esterectomia pode causar é a antecipação, mas não no ato. Porque lembra o seguinte, os hormônios não são produzidos no útero. Ele vai influenciar diretamente no útero, mas os hormônios eles são produzidos principalmente na hipófise, que está na nossa cabeça.
Ah, tá. Então, assim, a hipófise, ela faz parte do nosso cerebelo, né, que a gente chama, né? Ou seja, da cabeça da gente. E ela vai produzir esses hormônios. Ela vai mandar um sinal, né, para a tireoide, e ela vai produzir os hormônios. Então, ou seja, toda aquela sensação, como é que eu posso dizer assim, os sintomas que a menopausa produz, elas não serão tão impactantes ainda, porque você ainda terá muito hormônio sendo produzido. Porque a esterectomia, ela vai tirar o útero, tá? Mas ela não vai diminuir a produção dos hormônios, eles continuarão existindo. Tá bom? Em alguns casos, inclusive, não a total, mas em alguns casos ainda fica o ovário, né? Em outros, na total, eles tiram tudo mesmo. Mas ainda assim, a produção hormonal, ela continua existindo. Porque aonde ela é produzida, está intacta. Que o hipotálamo manda o sinal para a hipófise e também para a tireoide produzir esses hormônios. Ou seja, vai fazer com que você continue tendo os hormônios de forma contínua na sua vida. Então, ainda não significa que você vai começar. Pode ser um fator de que a gente chama de comorbidade, de que acelere esse processo, faça com que ele venha um pouco antes, mas não no ato. Tá bom? Eu separei ali alguns versículos que eu achei muito extraordinário, que apesar da Bíblia não falar de forma explícita sobre isso, ela nos dá textos que nos fazem entender melhor o amor de Deus pelas nossas vidas, principalmente, ou nesse momento, falando das mulheres. Em Isaías 46, 4 diz: "E quando ficares velho, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando estiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carreguei, eu os ajudarei e salvarei, louvado seja Deus." Ou seja, ainda que fique de cabelo branco, fiquem velhos, eu continuarei sendo Deus que cuida de vocês. Ou seja, eu cuido de vocês desde que vocês existiram, ou até mesmo antes de existir. E na velhice eu serei o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, a Bíblia nos fala de Sara, uma mulher que já na menopausa, Deus prometeu que ela teria um filho. Olha que, irmãos, isso aqui aumenta ainda o milagre que Deus fez na vida de Sara. Porque ela não tinha mais folículo para poder maturar, para poder juntar com gameta masculino e para fecundar. Mas Deus, na menopausa, falou assim: calma, Sara, eu vou te dar um filho. Vou te dar um filho e vou abençoar a tua vida. Porque, irmãos, não ter um filho, até hoje, mas naquela época principalmente, era uma tristeza muito grande. Mas Deus honrou Sara, louvado seja Deus. Aí, olha que interessante, irmãos, apesar das dúvidas, Deus demonstrou que ainda havia um propósito para a sua vida, para a vida de Sara, louvado seja Deus. Olha isso aqui. Noemi, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 ao 21, Noemi passou por uma fase difícil, perdeu a família e se sentiu amarga. No entanto, Deus restaurou a sua alegria e lhe deu um novo propósito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ana, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 10 e 11, Ana enfrentou o sofrimento emocional intenso por ser estéril, demonstrando como as questões hormonais e reprodutivas impactam profundamente a vida das mulheres. Olha que coisa extraordinária, irmãos. E mesmo assim, Deus abençoou Ana. Olha como é que as questões hormonais impactam. Olha como não ser fértil impacta demais na vida de uma mulher. Ana chorava, mas Deus a abençoou. E eu finalizo, irmão, dizendo o seguinte: estes exemplos nos mostram que, apesar das mudanças físicas e emocionais, Deus continua guiando e usando as mulheres para propósitos maiores. Que Deus possa abençoar cada uma das irmãs. Que este momento de informação seja esclarecedor para que você busque ainda mais informações. Para aquelas que ainda vão começar, terão tempo para se preparar. Para as que já estão, que Deus possa te abençoar. Pega essas informações, busque mais ainda e creia, Deus é contigo. Deus continua sendo Deus da sua vida. Maridos, compreendam. Você viu tanto de coisa que acontece com a tua esposa por causa da falta dos hormônios? Então vai exigir de você que seja parceiro, que seja compreensivo e que faça com que a tua esposa se sinta em lugar seguro, um lugar protegido. Afinal de contas, não é essa a missão do homem? A vida inteira foi essa. Na velhice não vai mudar, não. Na velhice você continuará sendo quem tem que proteger a tua esposa.
dá a ela segurança emocional, espiritual, e em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar vitória nesta fase, que às vezes é difícil. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer ao Senhor por a oportunidade de estar aqui essa noite. Fico feliz com o convite e eu espero que Deus tenha abençoado os irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, vamos agora a perguntas. Irmãos que estão aqui têm a oportunidade de perguntar, né? Os irmãos que estão por intermédio da live, inclusive chegou uma série de fotos de um bocado de grupos das igrejas no Brasil inteiro te assistindo. Amém. E gente reclamando que a live não estava começando, mas é porque a gente estava lá em casa tomando uma Coca-Cola com um pão de queijo e um bolo de maçã. Quando eu e o Amadeu vimos, a minha esposa disse parabéns para os dois, né? E daí chegamos tarde, meu pai eterno, né? Mas que delícia o bolo de maçã, né? Irmãos que desejam fazer perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Poxa, olha, sinceramente, quando você botou lá fogacho, eu disse assim, uau, ela nessa fase vai me desejar mais. Não, é o contrário. Ela está com calor, não é verdade? Ela está com calor. E eu pensando, fogacho, uau, aquele fogo fantástico. Bem, mas voltando para cá. Irmãos, a gente está na igreja. Esse tipo de assunto tem que ser discutido entre a gente mesmo, né? Vamos lá. Sequência de médicos que as irmãs têm que procurar. Vendo a realidade do Brasil. Eu pensava que reposição hormonal seria ginecologista, mas não. É um endocrinologista. Tá. Eu estou aqui com a irmã. A irmã conseguiu se ver. Qual o primeiro médico que ela procura para iniciar? É clínico geral ou já vai direto no ginecologista ou é melhor? Vamos pegar um outro microfone, Jojo? Aqui, meu amor. Outra coisa, irmãos que estão na live, não sei como identificar as perguntas dos irmãos na live. Eu não tenho aqui, não. Você tem aí? Irmãos que estão na live, porque a live chega o quê? 2 minutos de atraso? Segundo, né? Os que desejarem fazer as perguntas, podem fazer, tá bom? Vamos lá. Qual a sequência de médicos que procura? Bom, pensando na nossa realidade como um todo, existe 2 possibilidades principais. A primeira delas é a UBS, é o posto de saúde. Você vai no posto de saúde, vai marcar uma consulta lá no posto de saúde, vai passar os seus sintomas para o médico clínico que atende ali no posto de saúde e ele vai fazer o seu encaminhamento para o ginecologista. Isso numa realidade geral. Em alguns casos, quando possível, eu sei que isso existe, irmãos, tem mulheres que elas gostam de ter um acompanhamento com o ginecologista já que ela está mais acostumada, né? Algumas já têm até esse médico específico ao longo da vida. Então, você pode procurar direto ele? Pode procurar direto o ginecologista, só que aqui a gente está falando de uma consulta que 100% das vezes é paga. Não paga, gratuita, posto de saúde, vai fazer o encaminhamento para o ginecologista. Ponto. Depois daqui, o caminho é basicamente o mesmo para os 2 grupos. Tanto para o que foi direto para o ginecologista, quanto para aquele que passou pelo clínico, no posto de saúde, foi para o ginecologista, o caminho começa a ser o mesmo. Fazer exames, né, de dosagem de hormônios, ver como é que está esses hormônios, fazer dosagem de nutrientes, ver como é que está o ferro, o zinco, as vitaminas, ou seja, toda essa parte de exames, que muitos são gratuitos pela rede, outros não.
e alguns são gratuitos, mas demoram um pouco mais de tempo. Então, aqui já tem uma certa dificuldade aqui nessa questão. Mas, assim, os principais deles, você vai conseguir. Não é um preço tão caro assim, tá? Apesar de que hoje em dia a gente tem tido aumento das coisas, mas ainda são valores acessíveis ainda. Fez esses exames, que normalmente é muito rotineiro, é muito comum que o médico peça. Fez exame, você vai ter um retorno a esse ginecologista. Daqui, dependendo do resultado que der esses exames, do histórico que ele vai fazer esse levantamento, ele vai te direcionar. O principal que a gente tem é o endócrino, mas também temos hoje em dia uma modalidade, eu não sei nem se dá para chamar de modalidade, mas uma especialidade médica hoje muito mais comum do que já foi um dia, é os nutrólogos, né? E aí, vai com calma, o que é isso? Normalmente são médicos mais especializados em questões de fisionomia mesmo, né? Normalmente quem quer fazer uma academia, melhorar mais o corpo e tudo, vai ter tanto o endócrino como vai ter o nutrólogo, né? Esse nutrólogo vai ser um médico especialista não só em comida, não só em dieta, mas ele vai associar isso também às questões hormonais e clínicas que o paciente está ali fazendo a queixa dele, né? Então você tem aqui esses dois caminhos, mas no caso da mulher, quase sempre, se não sempre, o endocrinologista. Tá. No caso, vamos lá, agora partindo para o tratamento não hormonal, para o tratamento normal. Então, alimentação, nutricionista. É bom. Nutricionista. E a questão física, o profissional de educação física. Perfeito. Assim, mesmo que não vá partir para o tratamento hormonal, caso consiga, seja pela rede ou seja particular, não faz mal ter a consulta com o endocrinologista. Na verdade, é muito importante, é interessante se ter essa consulta. Porque não significa que você vai ter a consulta com o endócrino, que você vai fazer o tratamento hormonal. Significa que você vai ser avaliada por um especialista que vai te ajudar a definir bem esse caminho. Olha, a partir dos seus exames, eu entendi que a senhora precisa de um tratamento hormonal. Aí aqui vai abrir um outro leque, né? Não, eu analisei o seu histórico, analisei os seus exames, e eu entendo que dá para você ter uma boa qualidade de vida, uma vida tranquila, ou próximo disso, apenas com tratamento não hormonal, mudança de hábitos alimentares, físicos, e por aí vai. Tá ok. Irmãos, fala, meu amor. Não diminui. Espera aí, repete a pergunta. A gente ouviu. Quem está na live não ouviu. Desculpa, é verdade. É verdade. É o hábito. Ela perguntou que como o estrógeno é um grande marcador, ou seja, ele vai aumentar a probabilidade desses cânceres de colo de útero, de mama principalmente, nem tanto do colo de útero, mas de mama principalmente. Ela perguntou se, no caso, como a mulher diminuiu ou parou de produzir esse hormônio, se ela vai ter diminuição na possibilidade de ter câncer. Exatamente isso? Eu sei que existem outros marcadores que influenciar no aparecimento do câncer de modo geral. Mas para as mulheres, não tem essa diminuição? Não tem. Não tem. Na verdade, inclusive, existem campanhas nacionais, que inclusive eu já vi muitas delas, sobre essa conscientização, sobre este levantamento desses dados. Por quê? Porque quando você diminui ali esse marcador, ou deixa de ter ele, mas ele vai causar uma cascata fisiológica do corpo da mulher, que no final das contas vai ser até maior a probabilidade. Não, existe uma grande vantagem, porque existe inúmeros artigos científicos que provam que mulheres que amamentam o filho por mais de 1 ou 2 anos, dificilmente terão câncer de mama. Pronto, a gente tem aqui um marcador muito importante, né? Não à toa que existe hoje artigo, pastor, que fala que se a mulher tiver amamentado por média de 2 anos,
diminuir essa intensidade e essa possibilidade de ter câncer de mama. Fantástico. Ou seja, Deus criou algo natural como uma proteção para a mulher. Gente, olha, normalmente, numa relação entre um casal que vai até ali a velhice, normalmente é o esposo que vai, e vocês, com todos esses problemas, ainda duram de 10 a 15 anos a mais. Ó, que benção. E se cuidar, os dois, marido e mulher, aí vai mais longe ainda. Vai mais longe ainda. Gente, pode perguntar. Aproveita, porque não é todo dia que a gente tem o Amadeu aqui. Pergunta, meu amor. Chegou uma... Tá me ouvindo aí, pai? Aumenta um pouquinho mais. Pouquinho mais alto. Oi. Foi muito. Oi, estamos ouvindo. Chegou uma pergunta aqui referente aos riscos de não fazer a reposição hormonal. Se existem riscos e quais são? Vamos lá. A gente tem que partir do princípio que não é uma doença. Esse é o princípio que a gente tem que partir. Né? Ou seja, a pergunta foi, como é que é? Só repetir de novo, os riscos de não fazer a reposição. Quando a gente parte do princípio que não é uma doença, ou seja, é uma questão natural, né? A gente não fazer a reposição, ela não estará prejudicando. Ela não estará prejudicando. É óbvio que existem todos os acontecimentos que são predispostos durante a menopausa. Ela vai ter mais suscetibilidade cardiológica, vascular, vai ter mais suscetibilidade de osteoporose. Então, essas questões já são conhecidas. Dos sintomas que acontecem do fogaço, como o pastor aqui destacou, da diminuição do libido, da ressecação do canal vaginal, tudo isso é natural, faz parte da menopausa. Então, quando eu digo assim, vai prejudicar, é como se eu estivesse dizendo assim, eu tenho que intervir. Eu sei que não é exatamente isso o foco, mas existe uma matéria, existe um assunto que nós estudamos na saúde que chama-se a história natural da doença, que basicamente é o quê? É o fluxo que a doença percorre, se a gente não interrompê-la. É tudo o que ela acontece, desde a mistura entre o patógeno e quem foi contaminado com o patógeno até a morte desse indivíduo, né? Então, a gente estuda isso na área da saúde. No caso aqui, não se aplica a menopausa, porque ela não é uma doença, ela é uma ação natural do corpo da mulher. Então, quando você não intervir, até porque, se os irmãos tiverem notado, eu falei sobre isso, que às vezes intervir pode aumentar a possibilidade de problemas cardíacos e vasculares, ou seja, às vezes o uso do hormônio, ao invés de ajudar, ele pode até piorar, né? Óbvio que, como eu falei também, existem hoje já grandes medicamentos, já novos medicamentos no mercado que têm entrado e que tem sido uma esperança muito boa para o mercado, onde eles acreditam que a longo prazo possa ser que isso se torne melhor, esses medicamentos se tornem mais eficazes. E o pastor deixou claro que a questão da reposição hormonal, irmãos, é para aquela irmã tadinha que tem todos os efeitos num nível altíssimo. É assim, ela está sofrendo nas últimas. Entendeu? Porque é o seguinte, mais graves, né? Se sua esposa, ela está dormindo, é julho, é um frio horrível, e do nada ela acorda, ai que calor, ai que calor, ai que calor, isso é normal. Aí 10 minutos depois ela está com frio, aí se cobre. Aí depois, 15 minutos depois, ai que calor, isso é normal, vai acontecer. Agora, vai chegar o momento da menopausa em que ela não poderá ter mais filhos, mas isso vai cessar, entendeu? Ela vai passar a ter vida normal, só que numa outra dimensão. Então, a reposição hormonal, como o pastor disse, é para gente que os efeitos são muito pesados, muito graves. E só quem diz que tem que fazer ou não é o médico.
tem uma coisa na área da saúde, né? Eu acho que na vida, mas na área da saúde para nós é uma realidade diária, né? Que é o que a gente chama de risco-benefício. Por exemplo, talvez você já tenha presenciado ou já ouvido falar, quando o médico chega e fala para você assim, olha, precisa fazer a cirurgia, mas essa cirurgia ela tem o risco. Você pode, por exemplo, fazer uma cirurgia na coluna, você pode ficar paralítico. E se eu não fizer? Se você não fizer, naturalmente você vai ficar travado, podendo ficar paralítico. E se eu fizer? Pode acelerar esse processo, o que seria em 5, 10 anos, você vai acelerar, vai antecipar para o momento da cirurgia, caso dê alguma coisa errada. Isso vale para muita coisa na área da saúde. Quando a gente fala ali de reposição hormonal, ele tem os seus riscos. Então, quando que se aplica em geral, tá? Isso não é uma regra, isso não é uma coisa 100%, mas em geral, quando que se aplica essa reposição? Exatamente como o pastor disse, quando a mulher está numa situação grave, onde ela tem todos os sintomas, ou quase todos, ou pelo menos os piores deles, na sua intensidade muito alta, de moderada para alta, e aí o que se entende? Entende que o risco vale a pena. Vale a pena você fazer a reposição hormonal e correr o risco de que aconteça problemas de saúde mais graves lá na frente. Óbvio que não é assim, toma e corre o risco. Fica para lá. Não, provavelmente esse médico vai te acompanhar, vai marcar consultas de rotina, onde você vai ir filtrando, vai investigando, vai tentando inibir a possibilidade disso acontecer. Ou pegar na origem, né, para você tratar logo de início. Irmãos, assim, o tempo já está bem adiantado, eu sei que nós temos novas perguntas, mas é exatamente isso que acontece no encontro de casais. Entendeu? Então, você quer mais disso, você quer isso com profundidade, é isso que acontece no nosso encontro de casais. Então, você que ainda não foi, está na hora de se inscrever para ir. E você que já foi, continuar indo. Por quê? Porque esses assuntos e outros, nós vamos continuar nos encontros de casais. Agora, uma dica básica para as irmãs que estão aqui. Minhas irmãs, aproveitem o casamento ao máximo possível antes desse momento físico que vocês vão passar. E quando vocês começarem a passar isso, minhas irmãs, além do Senhor estar convosco, lembre-se, o Senhor te abençoou com o marido. E com certeza, se houver alguma dificuldade, depois de uma aula tão linda e brilhante como essa, não é possível, né, meus irmãos, que a gente simplesmente pega e vai viver com nossa esposa no momento melhor e no momento da dificuldade vai dizer tchau. Não, a gente vai estar junto. Isso tudo é para nos esclarecer e nos fazer crescer na presença do Senhor. Então, as demais dúvidas ficam para o encontro de casais. Oi. Responde pelo menos uma aqui de chat. Tá, então a última, hein? Porque o menino tem que ir para casa, o menino tem que trabalhar amanhã de manhã, ele dá aula em faculdade, e fora a esposa que está em casa. E, irmãos, não é mais 3, agora é 4. Está vindo o segundo filhinho dele, ó. Ou filhinha, né? Aumentou a responsabilidade. Muito. Pode fazer, Jojo, mais uma, vamos lá. É referente a quando os exames dão todos normais, os exames hormonais, mas a mulher sente todos esses sintomas que foram falados. Opa, então os exames não dão nada. E ela sente tudo. O que faz? Ai, glória a Deus. Irmãos, para a gente, como essa será a última pergunta, eu queria, assim, tentar elucidar para os irmãos que eu sei que muitas coisas ficaram talvez sem serem respondidas. E é natural, né, pastor? É um assunto muito interessante, muito repleto de, às vezes, de mitos. Eu tentei, inclusive,
trabalhar um pouco em cima disso, desses mitos que muitas vezes correm no meio das pessoas, né? A gente chama isso de conhecimento comum das pessoas, né? Então a ideia foi fazer você compreender o que é isso. O que é esse assunto? Ele existe? Existe. Né? Achei interessante o Web falando ali, é para sempre, é para o resto da vida que ela vai ficar? Sim. Né? Então, assim, depois que entra na menopausa, não existe um desmenopausa. Entrou, vai ficar dentro dele até o final da sua vida. Amém? O que vai acontecer é trabalhar para ter qualidade de vida dentro desta fase da vida da tua esposa. Então, a gente tentou elucidar o assunto, o que ele é, como é que funciona e as principais características dele. Tá bom? Pergunta muito boa, porque talvez seja a realidade de muita gente, né? Pastor, eu fui lá, fiz os exames e tudo, e o médico disse não deu nada. Mas eu sinto os sintomas. O que pode estar acontecendo comigo? Não é difícil. Aqui a gente pode trabalhar com duas principais possibilidades. A primeira delas, você está no climatério. Né? Você pode estar no climatério. Qual é a idade? A idade é compatível? É próximo do período que a gente citou aqui? 45, 55 anos? Está dentro dessa faixa etária? Está sentindo esses sintomas? São todos esses característicos? Os exames estão dando legais? Ok. Pronto. O que seria então definitivo para saber se essa mulher está ou não na menopausa? Se ela está no climatério ou na menopausa? Nós estamos partindo da ideia de que ela tem os sintomas, de que ela está na faixa etária, né? Nós estamos partindo desse princípio. Lembrando que pode ser outras coisas. Tá? Na mulher, sempre se descarta o óbvio para depois você ir para o mais aprofundado. Muitas mulheres, assim, eu já conheci mulheres que se incomodavam com essa pergunta. A senhora está grávida ou pode estar grávida? Sempre que vai numa consulta, numa coisa, a pergunta é essa pergunta, se você participa de uma classificação de risco, você chega ali numa triagem, é uma pergunta que não pode faltar quando você faz uma triagem de uma mulher. Você está grávida ou tem a possibilidade de estar? Eu já vi mulheres se incomodarem, às vezes que eu tive que fazer essa pergunta. Não sei o que. Gente, é uma pergunta para a gente descartar o óbvio. Depois vai se investigar outras coisas, né? Mas assim, tem que descartar primeiro se é menopausa ou não, climatério ou não, e depois você vai partir para outros princípios. Mas vamos partir da ideia de que seja ali um desses momentos. O que vai definir se ela está ou não na menopausa, se ela está no climatério ou na menopausa? Vamos repetindo. Tem sintomas, está na faixa etária. É simples de nós resolvermos isso aqui. Tem 12 meses da última menstruação? Não tenho. Ainda menstruo, às vezes um mês, outro não, mas eu ainda estou tendo ainda as obrigações normais. Ou seja, então você está no climatério. Não, pastor, já tem mais de ano que eu não tenho as minhas obrigações mensais. Então, você está na menopausa. Você é, basicamente, como se fosse uma abençoada que ainda não tem os índices dos exames ainda caídos. Mas tudo indica que, provavelmente, logo eles vão cair. Logo eles estarão em declínio, tá bom? Lembrando que a gente está tratando da ideia de que seja esta possibilidade, tá bom? Irmãos, não é maldade minha, não. É 10 horas. Sério, irmãos. Não é maldade do pastor, não. É 10 horas da noite. É sério. Então, foi maravilhoso, foi fantástico. Mas a gente quer mais? Quer. A gente vai ter mais? Vai. Não só no encontro de casais, mas como todas as igrejas estão nos assistindo agora em todo o país. Olha, aqui está o pastor Amadeu, ele é da nossa igreja na Cidade Ocidental. Quer levar para o teu evento de casais? Pode levar, porque não pense que ele, em matéria de evento de casais, ele trabalha só com a parte científica, ou seja, formado em enfermagem, professor de enfermagem, trabalha na enfermagem, no Estado, no governo. É a vida do menino. Não, ele é muito mais do que isso. Hoje nós pegamos uma parte do Amadeu. A melhor parte é quando ele ministra para casais sobre a palavra de Deus. É fantástico. O último encontro de casais foi maravilhoso, maravilhoso. Amadeu chegou perto de mim e disse: pastor,
estou pensando em falar com o senhor para a gente levar um amigo meu que fala fantasticamente sobre casais. Eu disse assim, Amadeu, se eu tenho você, eu não preciso de amigo seu. Ele ficou olhando para mim, mas é verdade. É verdade. Você no Brasil quer levar, obviamente só faz o favor de pagar a passagem para ele ir, voltar, ele vai com carinho, vai com amor, e vai abençoar o teu encontro de casais também. E a gente tem a oportunidade de ter o Amadeu aqui pertinho, a gente sempre usa no nosso encontro de casais. E aí é óbvio, né? Óbvio que agora fica o outro lado da história, né? E o homem, a andropausa, isso existe, isso me atinge, vai fazer mal? Eu vou perder o interesse? É inacreditável. Não, aqui Jesus vai preservar, não é verdade? Entendeu? Irmãos, como é que é? Existe isso? Minha esposa tem que ficar preocupada? Como é que é? Gente, viu que tudo é uma questão de conversa, né? De amor, de carinho, entre o casal. Tem muito para conversar, né? Só aquela parte de a diminuição do interesse sexual, a questão da secura vaginal. Gente, é conversar com a esposa com calma, tentar seduzi-la com amor, comprar um lubrificante, isso mata. Agora, ouvir isso numa igreja é pecado? Você vai ouvir lá fora? Vai ouvir com seu amigo lá fora isso. Gente, chega para sua esposa, compra uma flor. Olha para ela e diz, meu amor, você é a coisa mais linda do mundo. Não, você está mentindo. Não, você é a coisa mais linda do mundo. Você é a única mulher da minha vida. E olha, meu amor, assim, não é por nada não, mas você passa e eu estou te desejando. Qual o problema do marido falar para a esposa, você está matando meu coração, assim você me mata. Entendeu? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai desfilar, porque ela sabe que está com a cocada na mão. Entendeu? Vai ficar feliz, vai se sentir melhor. Tá, mas ela está no momento em que está com secura vaginal. Gente, não é pecado você comprar o lubrificante. Vem inclusive com ela o que ela melhor se agrada. Não é pecado, minha irmã, é teu marido. E só o fato de à noite você ver seu marido feliz. Entendeu? Então, são assuntos que a gente tem que trabalhar. Sabe por quê? Porque lá fora, o que se escuta é o seguinte, é o que ele falou. Ela não tem mais interesse em você. Você é um cara bonitão. Você é um cara bom de pinta. Você é um cara que está na roda. E, meu amigo, o que não falta é mulher. Aí o indivíduo vai, e qual é a consequência, Amadeu? A morte, a destruição. O pastor falou um ponto importante que, inclusive, é um tema para ser tratado, né? A autoestima é talvez uma das coisas que, assim, seja crucial na menopausa para a mulher. Como a gente falou, tem umas que engordam, elas diminuem o desejo, aumenta aquela sensação de, poxa, será que como é que eu vou fazer com meu marido? Ele tem ainda todo o desejo, eu não tenho. Então, assim, fica essa briga aqui entre o que o corpo dela está falando e o que a mente dela pensa acerca desse momento. Então, assim, essa parte do elogio, de tratar essa questão da autoestima, de sentarem mesmo para vocês melhorar esse momento é extremamente importante, muito importante. Não, isso é fundamental. Você dizer que sua esposa está linda, fantástica, maravilhosa, isso é fundamental. Irmãos, espero que os irmãos não se desviem. Não se desviem. Eu, na faculdade, gosto muito de, na hora do intervalo, ficar com alunos. Principalmente aqueles que não valem nada. E, normalmente, esse tipo de gente lança uma cantada inteligente para as meninas. Aí o que eu faço? Eu decoro a cantada
para usar com minha esposa. Teve uma que foi fantástica. O indivíduo falou assim, né? A menina passou, né? E o indivíduo falou assim, ai meu Deus, quantas curvas, e eu aqui sem freios. Eu fiquei o dia inteiro, quantas curvas e eu aqui sem freio, quantas curvas e eu aqui sem freio, quantas curvas, e o dia inteiro decorando. À noite eu estava tranquilo e tudo, minha esposa passou, e aí, poxa meu amor, quantas curvas e eu aqui sem freios. Gente, a tua esposa se sente linda, homenageada, entendeu? Você tem que ser apaixonado por sua esposa. Você tem que ser apaixonado por sua esposa. Não há erro nenhum nisso. Pastor, mas que coisa feia. Então vá ler Cantares. Vá ler Cantares. O escritor de Cantares, ele tinha como protótipo da mulher mais linda do mundo e do ser mais bonito do mundo, as éguas de Faraó. Aí ele bota, a minha amada é tão linda quanto as éguas de Faraó. Uma mulher ouvir aquilo naquela época era fantástico. Hoje é lógico que as irmãs não querem isso. Mas hoje tem a variação. Por exemplo, quando o indivíduo diz, meu Deus do céu, essa mulher é fantástica, sabe aquela mulher cavala? É a variação. Aquela mulher com tudo em cima, fantástica, enorme, fantástica, entendeu? Sério, é a mesma coisa da época. Agora, meu irmão, só porque ela entrou no climatério, só porque ela está na menopausa, aí é que tem que elogiar mais ainda, aí é que tem que amar mais ainda e cuidar mais ainda. Viu?